Irmãos, é com muito prazer que vamos iniciar este dia especial para todos nós com uma palavra de incentivo. Primeiramente, quero desejar um ótimo dia a todos e a paz do Senhor esteja com todos nós. Primeiramente, eu queria convidar o pastor Rosalvo para fazer oração para a gente começar esse dia. Prezados irmãos, irmãs, a paz do Senhor. Faço um convite especial a todos os nossos irmãos para se colocarem em pé, para nós, com uma oração, iniciar esse trabalho tão importante para o aprimoramento da fé dos nossos irmãos. Todos os nossos irmãos com suas mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados, sinal de reverência, nós iremos orar. Bondoso Pai Celestial, graças te damos, Pai, por mais esta belíssima oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui estarmos reunidos na Tua casa. Louvamos, glorificamos e bendizemos o Teu santo nome. Como louvamos, glorificamos e bendizemos o nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso eterno Salvador. Como louvamos e glorificamos também o nome da Senhora Santa Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, também da Senhora Santa Mãe Virgem Maria Santíssima e do Senhor Profeta Santo Irmão Aldo. Rogamos aos Senhores a presença neste tabernáculo santo, para nos proporcionar tudo aquilo que almejamos. Louvamos e glorificamos a corte de anjos e santos, Pai, que o Senhor, já usando de toda a misericórdia, enviou para aqui estar, para nos proporcionar tudo aquilo que almejamos. O conhecimento e o aprendizado, que é muito importante para que nós possamos ser uma família verdadeira para representar verdadeiramente o reino dos céus. Em Teu santo nome, profeta Irmão Aldo, em Teu santo nome, santa e bendita vó, eu declaro estas palavras de incentivo iniciada para a honra, glória e louvor de todo o reino dos céus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o tema desta palavra de incentivo é ser um apostólico melhor. Nós sabemos que nós aprendemos a ser um apostólico com a Santa Vó Rosa, aprendemos a ser um apostólico com o Irmão Aldo, e hoje o Conselho dá essa continuidade, com o objetivo de melhorarmos como pessoa e como apostólico também. Mas como eu vou ser um apostólico melhor? Uma coisa que é muito importante para nós e faz todos nós crescer como pessoa, como profissional, como pai, como mãe, como filho e como apostólico, é o caminho de se olhar para dentro e se ouvir. Não é fácil fazer isso. É fácil a gente olhar para o lado, julgar o nosso irmão, olhar o erro na outra pessoa, mas olhar o erro em nós é muito difícil. Porque muitas vezes nós não queremos encontrar dentro de nós lixos, não queremos encontrar sombras emocionais, frustrações. Nós vamos ter que mudar, vamos ter que sair da zona de conforto. Por quê? Porque a gente vai ter que parar de culpar o outro e saber que o sucesso da nossa vida depende de cada um de nós. Então, esse olhar para dentro é para crescimento. Quem tem coragem aqui de chegar na frente do espelho e falar: o que eu preciso melhorar? Para mim ser um apostólico melhor, o que eu preciso fazer? Quem tem coragem aqui
de, ao levantar, orar para a Santa Avó e para o irmão Aldo e falar: Santa Avó Rosa, me mostre o que eu preciso melhorar. Santo irmão Aldo, me mostra aonde eu preciso melhorar. A gente precisa ter muita humildade para poder aprender isso, a fazer isso. Mas aconselho os irmãos que comecem a fazer isso, a olhar para dentro de si mesmo e se ouvir e se transformar. Como diz Jung, quem olha para fora sonha, só quem olha para dentro é que acorda. Se você conseguir olhar para dentro e ver suas inclinações, ver o que você precisa melhorar, você vai melhorar. Você vai ser um apostólico melhor. Agora, a pessoa que não consegue fazer isso, entra ano e sai ano naquela mesmice. Nunca melhora. Nós temos que a cada dia mudar nosso comportamento, mudar nossa maneira de ser. Precisamos mudar tanto que às vezes as pessoas têm que nos conhecer novamente. Nossa, aquela pessoa mudou tanto, olha que legal. Isso é muito bom. A vida nos dá essa oportunidade de a cada dia que a gente levanta, poder melhorar, poder ser melhor. Se tivesse um espelho que mostrasse a nossa situação espiritual, como que seria? Né? Algumas pessoas iam se assustar, porque dentro de algumas pessoas existem muitas coisas ruins, que não são qualidades de apostólicos. Mas nós temos esse espelho na consciência. Nós sabemos o que é certo, o que é errado. Então nós podemos usar nossa imaginação para sabermos como está nosso estado espiritual. Embora tem muitos coristas aqui, mas o objetivo de todo o trabalho da igreja é extremamente espiritual. Nós precisamos cuidar do nosso espiritual, porque se a gente não cuidar do espiritual, tudo que a gente vai fazer, for fazer, será inútil. Porque o nosso objetivo, o nosso propósito de estar aqui é um propósito espiritual. Hoje, a moda é dizer que sou evangélico. Às vezes, a gente até assusta no trabalho quando a pessoa fala: não, eu sou evangélico, mas não vive o evangelho. As suas atitudes não condiz como uma pessoa evangélica. Nós não podemos também ter só o rótulo de apostólicos e às vezes mostrar que somos apostólicos somente através da vestimenta. Nós precisamos ter muito mais do que isso. Devemos ser diferentes no nosso modo de pensar, no exercício da empatia, na santificação, na paz que trazemos conosco, no acolhimento. Olha que gostoso ontem, tantos visitantes aqui na congregação, na inauguração do templo. Isso mostra que o povo apostólico desta cidade está fazendo a diferença. E nós temos que levar esse exemplo para toda a igreja apostólica. Então, é sinal, ninguém fica 3 horas numa reunião se não gostar, se não sentir paz, se não sentir acolhido, se não tiver uma causa nobre para poder vir participar. Eu tenho certeza que os irmãos de Pindaí estão fazendo diferença aqui nesta cidade. Toda cidade que a gente vai, toda congregação,
tem alguma coisa especial, mas o que eu vi de especial aqui na congregação de Pindaí é o acolhimento, a vivacidade dos irmãos. Isso é muito gostoso. E temos também que ser uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa que a cada dia se transforma. Mas como que é essa transformação? Nós temos a oportunidade todo dia de se transformar. Todas as vezes que nós entramos naquela porta ali, é uma oportunidade de se transformar, de ser uma pessoa melhor. Senão perde o sentido de ser apostólico. Tantas pessoas que passa anos e anos, continua com as mesmas inclinações, com os mesmos defeitos, com os mesmos pecados. A transformação, irmãos, ela começa na mentalidade. Ela não começa na mudança de comportamento. Primeiro você precisa pensar: o que eu quero ser, o que eu quero fazer, qual é o futuro que eu quero para a minha vida, futuro que eu quero para os meus filhos. A partir que você começa a pensar, o comportamento é automático. Então, a transformação do ser humano, de um apostólico, ela começa pela mentalidade. Precisamos mudar nossa mentalidade. Você faz aquilo que você pensa. Como o homem pensa, assim ele é. Então não adianta você mudar o comportamento e continuar pensando coisas erradas. Um dia você vai parar de fazer. Então você começando pelo pensamento, você mudando suas atitudes, a forma de você pensar, você vai mudar seus comportamentos e ser uma pessoa melhor. Os senhores conseguem imaginar que nós temos uma luz e um poder muito grande sobre a igreja apostólica? Às vezes a gente se acostuma com esse poder, com essa luz, e a gente não dá valor. Mas eu sei que vocês sabem disso, mas senti no coração de falar: nós temos uma luz muito grande sobre a igreja apostólica. Nós temos uma luz muito grande ao nosso lado. Mas só que esta luz, ela só fica do nosso lado se as nossas atitudes, se os nossos comportamentos for um comportamento de apostólico. Essas duas forças, a força do mal e a força do bem, elas não se combinam. Aonde está uma, a outra não vai. Então, se ao seu lado existe uma luz, você tem uma proteção do céu. O inimigo não chega, ele respeita, ele conhece essa luz que nós temos, ele conhece o poder da Santa Avó e do Santo Querido Irmão Aldo. Tanto é que nas nossas reuniões é uma bênção, é uma paz incrível, uma paz, uma sabedoria divina. As nossas reuniões são sagradas. E ele não sabe o que acontece aqui dentro. Ele às vezes sabe o que acontece aqui dentro através da nossa língua, que sai às vezes falando mal do pastor, mal do vizinho de banco, reclamando do regente, reclamando do obreiro. Olha o tanto que nós precisamos melhorar. Mas ele saber o que nós fazemos aqui, ele não sabe. Ele não tem poder para entrar naquela porta. Então, irmãos, esta luz precisa acompanhar a todos nós para onde nós formos. Esta luz precisa brilhar mais. O mundo está carente dessa luz. E nós apostólicos somos enviados nesta terra como uma missão de anunciar esses dois santos que nós temos. Por isso, lá no seu serviço, você tem que ser um apostólico.
Lá nos seus vizinhos você tem que ser um apostólico. Na sua casa, para esta luz estar dentro da sua casa, o que precisa ter lá? Precisa ter paz, precisa ter união, precisa ter santificação. Tem aquele corim: se tua casa for santificada, eu irei visitar. É promessa da Santa Vó Rosa. Faça uma limpeza nos seus armários, no seu guarda-roupa, nas suas roupas. Veja o que precisa melhorar na sua casa, para poder essa luz entrar e fazer morada na sua casa. E consequentemente essa luz vai te acompanhar em todo lugar que você for. Sabe por quê, irmãos? O inimigo, ele pega resquícios do que sobrou, que não foi cuidado, e torna nós perdedores para o resto da vida. Então nós temos que cuidar daqueles pecadinhos pequenininhos, daqueles costumes que não agrada, porque o inimigo, ele é muito esperto. Ele pega essas coisinhas e te derrota. Que coisinhas são essas? Comportamento ruim, pensamento ruim, atitudes de perdedores, maldades, inveja, ódio, misérias que foram guardadas desde a infância. Tem coisas que nós passamos na vida, mas foi para viver aquele determinado momento. Às vezes nós congelamos sofrimentos e levamos aquilo para o resto da vida. Tem coisa que você viveu lá na infância, tem que ficar lá. Tem coisas que você passou, mas foi para o seu próprio crescimento. E tem pessoas que não conseguem se libertar disso. E aí o inimigo aproveita. O inimigo, ele usa as armas que nós damos para ele. Muitas vezes ele vira um canhão para você, apontado para você, mas a munição, quem dá para ele somos nós mesmos. Ele não vai atirar na sua vida, no seu ser, se você não der munição. E essa munição é tudo o que eu falei. É maldade, inveja, ódio. Por isso que esta luz, ela não pode estar aquela luz meia apagada. Essa luz, ela tem que estar brilhante na nossa vida, a todo momento, a ponto de cegar nosso inimigo. Então que ele possa até apontar esse canhão para nós, mas que ele não tenha munição. Ele vai ficar aguardando, mas ele nunca vai ter munição para atirar na nossa vida. Mas isso quem diz somos nós, você, eu. Nós não podemos dar munição na mão do inimigo, tá? Então, no lugar dessas coisas tão ruins que eu acabei de falar, a gente pode colocar no nosso coração alegria, amor, amizade, empatia. E uma das coisas que eu admiro muito, que eu estava estudando esses dias, é sobre a misericórdia. A misericórdia é uma virtude muito linda. Se você quer ver se uma pessoa é realmente de Deus, observe se ela tem misericórdia. Observe se ela pratica misericórdia. Quando Deus coloca você para juízo, para líder, para regente, para pastor, Ele quer que você exerça a misericórdia. A lei do apedrejamento, Deus manda apedrejar os filhos desobedientes. Se o filho é desobediente e não honra o pai e a mãe, leve ele à porta da cidade e apedreja. Mas na verdade, irmãos, vocês já viram algum pai fazer isso? Por quê?
Deus não quer que mata ninguém. Esta lei não foi para matar, foi para exercer a misericórdia. Quando um filho nosso está passando por um problema, está desviando do caminho, o que a gente faz? A gente dá mais carinho, a gente dá mais atenção, a gente cuida melhor. Agora, quando é o filho do outro, o que a gente faz? Muitas vezes a gente abandona, fala mal, precisa sair da igreja, precisa ser excluído. A gente precisa exercer a misericórdia. Tem muitos regentes aqui nos ouvindo. Quando um corista começa a dar trabalho, o que a gente faz? Muitas vezes a gente abandona o corista, deixa ele de lado, vem falar com a gente não escuta, não ouve. Vamos agir com misericórdia, vamos abraçar mais, vamos beijar mais, vamos dar mais atenção. É isso que Deus quer. Por que seu filho você trata de uma forma e o filho do outro você trata de outra forma? Amai o próximo como a si mesmo. Isso é exercer a misericórdia. Então, quando a gente vê alguém que está fraco no caminho, alguém que precisa de oração, ore de fato. Coloque o nome na caixinha de oração. Ore pelos familiares para ter sabedoria, para a mãe, para o pai que está ali perto daquela criança ou daquele jovem. Não vamos abandoná-los, vamos abraçá-los. Então Deus não queria matar ninguém. Ele quer que você exerça a misericórdia. Como estamos tratando os nossos coristas? Como que nós, obreiros, estamos tratando os irmãos? Como nós, pastores, estamos tratando os nossos irmãos? Quando eles falham, é fácil, irmãos, a gente selecionar um grupo de pessoas que tem o mesmo jeito nosso, que tem os mesmos gostos e ficar. Agora eu quero ver você ser amigo do seu inimigo, você querer o bem do seu inimigo. Não é fácil. E a gente precisa exercer isso. Isso se chama misericórdia. E é muito bom se os regentes pudessem exercer isso. Se não tem esta habilidade, a capacidade de exercer isso, comece a exercer. Tá? Quando o irmão errar, abra mais os braços do que a boca. Quando você ver alguém errando, um corista seu, faltando do ensaio, abrace mais, dê mais oportunidade. Mas muitas vezes, por falta de sabedoria, a gente, ao invés de abrir os braços, abre a boca, para falar, para lamentar. Então, use as armas que nós temos em nossas mãos. Oração, caixinha de oração, para que se reverta esta situação. Agora, para a gente poder colocar o exercício da humildade, que é o contrário de orgulho, colocar o exercício da misericórdia na nossa vida, poder chegar na frente do espelho e fazer uma pergunta para nós mesmos: o que eu preciso melhorar? Nós precisamos tirar da nossa vida o orgulho, porque muitas vezes nós temos uma pontinha de orgulho na nossa vida e não sabemos. O que é ser uma pessoa orgulhosa? Ser orgulhoso significa ter uma atitude de vaidade, soberba, altivez ou sentir-se superior aos outros. Característica de uma pessoa orgulhosa: julga-se superior aos outros, esconde-se por trás da vaidade ou da falsa humildade, ostenta suas próprias qualidades, age de modo indiferente, não reconhece os seus próprios erros, não consegue pedir ou aceitar ajuda,
pode revelar desprezo em relação a outra pessoa. Só coisa ruim. Não posso dizer qualidade, mas isso que o orgulho traz para a nossa vida. Então, para a gente poder se olhar para dentro e saber o que a gente precisa mudar, a gente precisa tirar o orgulho de lado. Porque o orgulhoso, ele sempre acha que ele sabe tudo, que ele é o melhor que todos, que ele não precisa melhorar. Então, quando a gente tem isso na cabeça, eu falei para vocês, para mudança, para transformação, precisa mudar a mentalidade. Então, a gente precisa tirar a forma de pensar, a forma de ser orgulhoso, e colocar no lugar muito amor, colocar humildade, para que nossa vida possa ser um sucesso. Irmãos, e nos momentos de lutas, tem muitas pessoas, muitos irmãos que acham que a luta veio para te derrotar, veio para te derrubar, que Deus esqueceu de você. Irmãos, muitas vezes Deus permite que a gente passe por uma determinada situação para fazer que a gente cresça. Mas infelizmente tem pessoas que passam pela luta, ao sair pela luta não aprendeu nada. Além da dor que passou, ele não aprendeu nada com a luta. Toda situação que a gente passa pela vida, seja a luta que for, nós precisamos tirar um aproveito desta luta. Precisamos orar e falar: meu Deus, Santa Vó Rosa, irmão Aldo, o que eu preciso aprender com essa situação que eu estou vivendo? Porque muitas vezes as pessoas sofrem, mas o orgulho não deixa enxergar que ela precisa melhorar algo em sua vida. Então, Deus, Ele não quer ver os filhos dele derrotados. Ele quer ver pessoas felizes, pessoas bem-sucedidas, pessoas alegres. Mas será que nós estamos preparados para receber todas as bênçãos que nós pedimos para Deus? Porque o nível de sua missão combina com a estrutura que Deus está forjando em você. Então, Deus não vai te dar algo grande para pessoas pequenas, para a estrutura espiritual pequena. Você precisa melhorar sua estrutura para poder receber as bênçãos que Deus tem para te dar. Não podemos pedir para Deus aquilo que não estamos preparados para receber, porque pior do que não ter é ter fora do tempo. Pense nisso. Porque são exatamente as coisas fora do tempo que nos afasta de Deus e seu propósito. Então, às vezes, eu vejo muitos irmãos pedindo, mas Deus tem um propósito na vida de cada um, né? E Ele sabe o momento exato de fazer algo em sua vida. Antes de Deus fazer por nós, Ele faz em nós. Então, antes dele te dar uma bênção, Ele vai melhorar a sua pessoa, vai melhorar o seu estado espiritual. Isso é vontade de Deus, e a sua vontade, e a minha vontade. Por isso que eu comecei falando de se olhar para dentro e se ouvir, para a gente ser cada dia melhor. Já pensou se todo ser humano da face da terra chegasse cedo e falava: meu Deus, o que eu preciso aprender hoje? Santa Vó Rosa, eu quero ser diferente hoje. Seria tudo muito melhor. Tudo.
Porque eu tenho a impressão que Deus não se agrada com as atitudes dessa geração. Onde Ele honra, as pessoas desviam do caminho. Onde Ele prospera, as pessoas ficam soberbas. Onde Ele exalta, as pessoas esquecem dos outros. Então, irmãos, não adianta pedir. Ao invés de pedir, se entregue na mão de Deus. Fala: Deus, meu Deus, Virgem Maria, eu quero ser um instrumento em suas mãos. Eu quero te servir. E eu tenho certeza que Deus vai te dar o de melhor. E na hora certa. Mas só que para Deus te dar o que você merece, você precisa ter uma estrutura espiritual à altura. Então, como está a sua estrutura espiritual? Se tivesse um espelho que revelasse a sua situação espiritual, como seria a foto no espelho? O seu reflexo no espelho? Pense nisso. Igual falei anteriormente, nós não temos esse espelho, mas temos a nossa consciência. Nós sabemos o que é errado, o que é certo. A Santa Avó nos ensinou isso, o irmão Aldo nos ensinou isso, e o conselho continua nos ensinando. Cuidado com seus sonhos, irmãos. Eu vejo muitas pessoas, muitos irmãos, que às vezes até saem da igreja porque não realizou um determinado sonho, porque acha que Deus te abandonou, porque acha que a Santa Avó, irmão Aldo, esqueceu de você. Você está preparado para receber as bênçãos que Deus tem para você? As bênçãos que você pede? Vou dar um exemplo. Você tem coragem de dar 50 mil reais na mão de uma criança? Eu acredito que não, porque a criança não vai saber usar aquele dinheiro. Então, enquanto você não estiver preparado para receber as bênçãos que Deus tem para te dar, você não vai receber. Na vida espiritual, tudo é diferente, irmãos. Nós precisamos ter mais temor nas coisas de Deus. Hoje o inimigo tenta colocar na nossa mente, na nossa mentalidade, que tudo que o pastor fala no altar é balela, é coisa que não interessa para nós, é coisa que a gente deve ouvir, mas não praticar. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque na vida material, nós colhemos os frutos quando ele está maduro. Por exemplo, ninguém come uma goiaba verde, uma maçã verde. A gente espera madurar para ir lá colher e comer. Mas na vida espiritual, nós colhemos os frutos, as bênçãos, quando nós estamos maduros, quando nós estamos preparados para receber as bênçãos de Deus. E você está preparado para receber as bênçãos de Deus? Vamos se preparar. Como eu falei, a cada reunião, a cada trabalho que nós temos na igreja, é uma oportunidade de se transformar. Sempre começando pela nossa mentalidade. Precisamos mudar nossa mentalidade para mudar nossas atitudes. Irmãos, uma coisa que a gente precisa praticar mais é a gratidão. Pelas pequenas coisas. Eu conheço irmãos da igreja que está toda hora agradecendo. Santa Avó, obrigado por isso, obrigado por aquilo. É bonito ver. E já conheço pessoas que eu nunca vi falar obrigado, meu Deus, gratidão porque eu consegui isso, pelo meu emprego, pela minha vida. Acha que Deus tem que te dar tudo de graça e pronto, acabou? Eu conheço pessoas que no meio do dia fechou uma venda, ajoelha lá e ora e agradece a Deus.
Conheço pessoas que quando o filho chega da escola, oh meu Deus, obrigado, meu filho está aqui. Conheço pessoas que ao acordar, olha do lado, vê sua esposa, seus filhos, agradece a Deus. Precisamos fazer isso. Deus espera esta atitude de todos nós. Porque a gratidão, ela precisa estar presente em todos os lugares. Eu comecei pelo lado espiritual, mas também temos que agradecer a esposa que está do seu lado, que esteve sempre ao seu lado. Agradecer o seu patrão que te dá o emprego. Agradecer as pessoas que estão ao seu lado. Agradecer as pessoas que oraram por você a hora que você estava lá quase morto. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que queria pegar o microfone e agradecer a Igreja Apostólica inteira, porque teve momentos da sua vida que precisou das nossas orações. E nós oramos, nós não perdemos as esperanças, e essa pessoa está aqui no nosso meio hoje. Se você tivesse a oportunidade de agradecer a alguém agora, quem que você agradeceria? Primeiramente Deus, a Santa Vó, irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima. Mas eu tenho certeza que o coração de vocês estão palpitando com vontade de agradecer. Mas às vezes a gente guarda isso muito dentro do nosso coração. Tem que colocar para fora. Às vezes você ama tanto a sua mãe, mas quantas vezes você falou para ela que ama ela? Quantas vezes você abraçou ela? Precisamos dar valor, irmãos, enquanto é tempo. E colocar Deus no seu devido lugar. Colocar sempre Deus em primeiro lugar. E Deus não é mais uma coisa que temos ao lado das outras coisas. Às vezes eu vejo pessoa falar assim: eu tenho casa, tenho saúde, tenho filho, tenho emprego e tenho Deus. Deus não é mais uma coisa que tenho. Não podemos tratar Deus dessa forma. Deus é a coisa mais importante desta terra, e seus santos também. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é perdão. Então, o normal seria, o inteligente seria, que na frente de tenho casa, tenho saúde, tenho filho, tenho emprego, colocasse Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então a gratidão, irmãos, ela deixa o ambiente mais leve, ela deixa a casa mais leve. Às vezes, nós estamos vivendo algo que nós pedimos para Deus há 10, 20 anos atrás e esquecemos de agradecer. Às vezes o carro que você tem hoje foi algo que você pediu lá atrás para Deus. O emprego que você tem hoje foi algo que você pediu lá atrás para Deus. O concurso que você passou hoje foi algo que você pediu lá na infância, lá na juventude, e hoje você está honrando a Deus por isso? Então, irmãos, a gratidão precisa estar a todo momento na nossa vida. Seja grato. Deus espera esta atitude de todos nós. Tem pessoas, irmãos, que às vezes falam: eu não ajudo mais ninguém, porque as pessoas vêm, pedem ajuda e depois esquecem do que a gente fez, não agradece. Irmãos, um conselho amigo: continue fazendo. Sempre foi você e Deus, nunca você e a outra pessoa. Se a pessoa não é grato, a pessoa
vai prestar conta com Deus. Agora, o que você faz, Deus está olhando. Talvez o que você faz por uma pessoa, aquela pessoa não vai te pagar. Vem outra pessoa que você nem conhece e paga o que você fez. Então seja grato, primeiramente a Deus, e depois seja grato com as pessoas que vivem ao seu redor. Agradeça e nunca pare de fazer o bem. Nós tivemos uma pessoa em nosso meio que fazia muito bem, muito. É o irmão Aldo, né? Eu tenho uma recordação muito linda, porque a última vez que o irmão Aldo veio aqui, eu vim também na congregação de Pindaí. E foi muito lindo a reunião. O irmão Aldo tinha uma bondade muito grande no coração dele. E nós precisamos copiá-los, precisamos imitá-los. As coisas boas a gente precisa imitar. A gente precisa querer fazer igual. O irmão Aldo deixou esse exemplo para todos nós. Exemplo de caridade, de bondade, de empatia. Tudo isso ele deixou para nós. Então não podemos reclamar que a gente não tem modelo, que a gente não tem quem seguir. A gente tem. Então, irmãos, a gratidão, ela precisa acompanhar. E mais uma vez, para encerrar essa palavra de incentivo, comece a se olhar para dentro. Não seja mais uma pessoa vivente neste mundo sem propósito, sem vontade de crescer, sem vontade de se transformar. Mude a sua mentalidade. Tenha coragem de falar para você mesmo: o que eu preciso melhorar? O que eu preciso para ser um apostólico melhor? Eu tenho certeza que a Santa Avó, que o irmão Aldo vai te ajudar. E outra coisa, nas suas orações, peça a esses santos para te dar sabedoria para saber o que você precisa melhorar na sua vida. A oração não é só para agradecer, para pedir, mas nós precisamos pedir também para o nosso espírito, para nós termos qualidades espirituais que agradem o nosso Deus. Porque aí o coral vai bem, o ministério de regência vai bem, o ministério de pastores vai bem. Então, se nós melhorarmos como pessoa, como apostólico, a igreja vai crescer muito mais do que está crescendo. Mas cada um de vocês é responsável pelo seu crescimento. Eu falei no início, às vezes é fácil olhar para o vizinho e julgar, falar, mas falar de nós mesmos é difícil. Ter coragem de falar. Você já viu aquela pessoa que todo mundo sabe que aquela pessoa é brava, menos ela? Ela fala: não, não sou bravo. Imagina, é a impressão de vocês. Porque a pessoa não teve a coragem ainda de se olhar para dentro e descobrir que ela é uma pessoa brava, que falta mansidão na sua vida. Então, irmãos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Não vou poder me alongar mais, porque temos a apresentação de solo e depois uma reunião muito especial, que é a Santa Comunhão. Jesus estará aqui com a gente. Aproveite, pedir para Jesus virtudes que ainda a gente não temos. É uma oportunidade de pedir para Jesus. Eu converso muito com Jesus nas minhas orações, porque Jesus, ele foi uma pessoa diferenciada. Ele transformava as pessoas ruins em pessoas boas. Então aproveita que ele vai estar aqui hoje com a gente. Peça a ele sabedoria para o seu ministério. Peça a ele sabedoria para você saber o que você precisa melhorar na sua vida. Porque sozinho vocês não vão conseguir. Vocês precisam saber que existe duas forças. O inimigo tenta puxar a gente para um lado e Deus tenta puxar para o outro. E lembra das munições.
O inimigo só vai te atirar se você der munição para ele. Se você não der munição, ele não tem poder sobre sua vida. O que é a munição? Todos vocês sabem. E leve bem a sério isso. Todas as vezes que você desalinhar com Deus, você está dando munição para o inimigo. E como Deus é luz, Deus é justiça, é poder, onde tem essa força do mal, ele não fica. Imagine quem vai, por exemplo, num baile, numa festa mundana. Deus não está lá, você está sozinho. Sozinho não, você está com a força do mal. Isso, não estou amedrontando vocês, não estou colocando medo, mas é o que é ensinado na igreja. Então, ou você está acompanhado por essa luz divina, celestial, ou você está acompanhado pelo poder das trevas. Eu acredito que todos nós aqui queremos estar acompanhados dessa luz. Queremos ter pelo menos um anjo. Às vezes tem caso que a Santa Avó Irmão Aldo vem nos proteger pessoalmente. Então, irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, nesta reinauguração do templo, maravilhoso. Parabéns, que a Santa Avó Irmão Aldo abençoe todos vocês e que nós possamos ser um apostólico melhor.